Neste vídeo nós vamos estudar os sockets, que são a ferramenta básica para fazer programação distribuída em C++. O socket é um canal bidirecional que permite a comunicação entre dois programas que estão rodando em computadores interligados através de uma rede. Os dados escritos em um socket são lidos no socket do outro computador e assim vice-versa. A gente pode ver o socket como uma idealização, uma representação da rede de comunicação. Pense, por exemplo, nas strings, na variável cout. Você, entre aspas, escreve em cout e isso aparece na tela. O socket pode ser uma representação da rede. Você escreve no socket e isso aparece no outro computador. Evidentemente, como existem milhões de computadores na rede, você tem que ter alguma forma de dizer qual computador específico você quer ligar. Isso é feito através do endereço, a identificação, ID do socket. Cada socket vai ter dois endereços, um local e um global. O global é, por exemplo, se a gente estiver pensando na internet, é aquele número IP que vocês já são bastante acostumados a utilizar quando vocês vão entender. Qual é o IP do computador? É esse número que identifica o computador na rede. Porém, em um computador, a gente pode ter vários sockets abertos ao mesmo tempo, fazendo comunicações de programas diferentes ou com computadores diferentes. Então, localmente, o socket também tem um endereço que a gente chama de porta, que é para identificar os diferentes sockets que estão conectados em um computador. Então, a identificação total de um socket vai ser dada por porta mais IP. É como se fosse nome e sobrenome. Uma identificação mais restrita e uma mais genérica. O socket é uma entidade geral, mas que a gente pode se comunicar de diversas formas. O socket vai esconder, vai tornar transparente para o usuário esses detalhes de transmissão e recepção de dados. Do mesmo jeito que a variável cout esconde do usuário todos os detalhes de comunicação com hardware, com placa gráfica, com o que quer que seja necessário para fazer aparecer uma coisa na tela. O socket também vai tornar possível, sem que você precise conhecer os detalhes, o envio de mensagens de um computador para outro. Porém, existem diversas, vamos chamar assim, linguagens, várias línguas diferentes de comunicação. É como pessoas se comunicam o quê? Com a boca e os ouvidos, ok. Mas mesmo que todo mundo use boca e ouvido, um fala inglês, outro fala em francês e assim vai. O software é o que todo mundo usa, mas tem diversos protocolos de comunicação. Vocês vão estudar essas coisas mais especificamente em disciplinas da área de redes. Aqui eu vou só mencionar os dois protocolos mais conhecidos, o protocolo UDP e o protocolo TCP. Já adiantando que todo o nosso estudo aqui vai ser baseado no protocolo TCP, que, por exemplo, é o que norteia, que faz funcionar boa parte da internet. O protocolo UDP é um protocolo mais rápido, orientado a datagramas, pensado no dado a ser enviado. Ele é enviado, recebido e pronto. Não tem garantia de entrega de dados. Então, o socket se comunica com qualquer socket. Pega um dado, envia e está enviado. Não sabe se recebeu ou não. Imediatamente após ter enviado para esse socket, pode enviar para outro. É um protocolo rápido, mas sem garantias de entrega. Já o protocolo TCP, ele é orientado à conexão. Então, cada socket só se comunica com outros sockets. Se você quer se comunicar com 20 computadores diferentes, você tem que ter 20 sockets abertos ao mesmo tempo. Este protocolo também garante que os pacotes são entregues na ordem em que for entregue e tem garantia contra perdas, porque tem um protocolo que você envia, depois ele manda uma resposta dizendo que recebeu ou não. Bom, são detalhes que vocês vão estudar a fundo, a característica desses protocolos nas disciplinas de redes. Para entender como funciona o TCP, que é o que a gente vai utilizar aqui, a ideia parece muito com os telefones tradicionais analógicos. Por exemplo, um computador quer comunicar, ele precisa de um socket. Em relação à telefonia, você precisa ter uma tomada na parede de telefone pronta para instalar o seu telefone. Depois você vai fazer o que a gente chama de binding, associar o computador com uma porta. É mais ou menos como se você ativasse na companhia telefônica esta fiação que está ligada lá com a central, associasse esta fiação com um respectivo número de telefone. Depois você tem um processo de escuta, listen. O computador passa a escutar uma determinada porta, ou seja, é ter o aparelho telefônico lá e alguém esperando uma ligação. A mesma coisa acontece com os sockets. Então, o computador está à espera de que alguém se conecte.
Quando toca a campainha, a pessoa atende ou não. Quando chega uma ligação na porta, o socket aceita ou não a conexão. Uma vez estabelecida a comunicação, o socket desse computador pode comunicar com seu homólogo do outro lado, enviando e recebendo mensagens, é a mesma coisa no telefone. E finalmente tem a fase de desconexão, quando qualquer um dos dois lados colocar o fone no gancho, a conexão se interrompe. A mesma coisa nos computadores. Se qualquer dos dois lados encerrar a conexão, nenhum dos dois pode mais nem ler nem escrever. Nesses softwares que são orientados à conexão, existe uma certa assimetria entre os dois lados da conexão. Tem o lado que fica esperando que alguém se conecte e o lado que se conecta a alguém que já está esperando. Este é o chamado modelo cliente-servidor. Quase todas as comunicações que a gente vai ver utilizando software baseado em TCP são orientadas neste modelo. Um dos lados, que é o que a gente chama de servidor, ele deve iniciar a execução. Ele que começa primeiro. Na maioria dos servidores, se você pensar no servidor lá da Google, ele não só inicia primeiro, como ele nunca para de funcionar. O servidor da Google nunca sai do ar, fica lá um software que fica rodando eternamente. O servidor inicia a conexão e fica lá em estado de escuta. Ele fica ouvindo o socket, esperando um pedido de conexão. Já do outro lado, o lado que a gente chama de cliente, é o lado que toma a iniciativa de estabelecer a conexão. Então, ele é que vai se dirigir ao host, ele tem de saber em qual máquina está rodando aquele servidor, tem de saber o endereço IP e em qual porta. Então, este cliente se conecta a tal computador em tal porta. Assim que o servidor aceita a conexão, o que é que o servidor faz? Cria um novo socket. O servidor, ele geralmente tem uma quantidade muito grande de sockets abertos, um para cada cliente com quem ele esteja dialogando no momento. Então ele vai conversar com o cliente com esse novo socket que foi criado e fica esperando outras conexões no socket original, caso esse seja um servidor que aceite atender mais de um cliente ao mesmo tempo. Então, para isso, o servidor possui dois tipos de socket. Um socket só para receber conexões, que fica permanentemente aberto, e um ou mais de um socket de comunicação, sendo um para cada cliente. Já o cliente possui um único socket de comunicação, que é igual a esses aqui que existem lá no lado do servidor. E é aí assim que faz a conexão. Então, como é que funciona do lado do cliente? Cria o socket, o servidor também cria o socket. Só que o servidor primeiro faz o bind. O que é isso? É associar ele a uma porta. Pronto, socket, você que vai ficar esperando conexões na porta tal. Depois que ele está associado a uma porta, entra em estado de escuta. Quando ele está em estado de escuta, ele pode aceitar novas conexões. Quando chega uma conexão, ele vai fazer alguma análise prévia aí para decidir se aceita ou não a conexão. Se aceitou a conexão, um novo socket é criado. Então agora esses dois lados da comunicação podem ficar fazendo read e write até que um dos dois close. E o servidor, no accept, dependendo da forma como você programar, ele pode aceitar novas conexões. É isso que está dito aqui sobre o funcionamento dos clientes e servidores. Como é que isto é implementado para a gente poder programar? Aqui a gente tem uma primeira dificuldade com relação à programação em software. Essa funcionalidade de criação e utilização de sockets normalmente é fornecida pelo sistema operacional. Não é algo que vem feito pelo compilador C++. O sistema operacional oferece a funcionalidade e oferece uma interface, uma API, uma biblioteca que o compilador pode usar. Esta API é específica do sistema operacional. Com isso, um código-fonte que funciona para um determinado sistema operacional pode não funcionar no outro. Por quê? Porque a função para criar um socket no Windows é diferente da função de criar um socket no Android. Se você quer ter um software que funciona em vários sistemas operacionais, você tem de fazer várias versões dele. Apesar disso, em muitos sistemas operacionais, essas funções, se não são iguais, são muito parecidas. Ela se baseia no padrão que foi inicialmente criado pela Universidade de Berkeley e depois foi meio que adotado como um certo padrão, esse padrão POSIX.
que muitos sistemas operacionais seguem fielmente ou muito aproximadamente. Por exemplo, o Linux adota integralmente e o Windows quase integralmente. Só muda uma função que era para ter 2 parâmetros, passa a ter 3, coisas desse tipo, pequenas adaptações. Então eu vou mostrar aqui muito rapidamente como é que funciona a utilização de sockets de acordo com o padrão POSIX, usando as funções de baixo nível. São aquelas funções que o sistema operacional oferece para ser usado na linguagem de programação através de uma API. Eu já adianto que a gente não vai fazer criação de programas utilizando essas funções, porque eu já vou fornecer uma pequena classe, a classe MySocket, que encapsula todas as instruções de baixo nível dentro de algo um pouco mais elaborado. É apenas mais para conhecimento de vocês. Quando você vai fazer operações com socket, a primeira coisa que você tem que fazer é get address info. Isto aqui é para converter o endereço IP num formato reconhecível por humanos, geralmente uma cadeia de caracteres, em uma estrutura interna da forma como a sistema operacional utiliza. O endereço IP pode ser conhecido através de um string de número 10.13.68.27 ou através do apelido www.google.com. Na realidade, www.google.com é apenas um apelido para um determinado número. Então, esta função getAddressInfo, você vai passar o nome do computador, a porta e outras informações sobre o socket que você quer criar. Por exemplo, se ele é TCP ou UDP, qual o protocolo. O protocolo IP que está por baixo, você já deve ter ouvido falar que a gente tem IP versão 4 e IP versão 6. IP é o Internet Protocol, o protocolo de base que faz funcionar praticamente tudo na internet. E é com base nele, por exemplo, que os computadores são identificados por aqueles numerozinhos. 10, 13, 21, 14. Esses números dessa forma, 10, 13, 21, 14, é o IP versão 4, a mais antiga. Na época se achava que 4 números de 0 a 255 seriam suficientes para representar todos os computadores do mundo. Isso já se esgotou e se passou a adotar uma nova versão onde o número IP é composto por 6 números, IP versão 6. Então, quando você vai criar o socket, você disse que é IP versão 4 ou versão 6, protocolo TCP ou UDP, uma série de coisas. Então, você passa o nome do computador, a porta e essas características do socket que você quer criar. Ele retorna uma estrutura do tipo address.info que contém estas informações todas codificadas num formato utilizável pelo sistema operacional. É essa estrutura aqui, os campos dela, que você vai utilizar para fazer as fases seguintes da criação do socket. Como é que eu crio o socket? Usando a função socket. Eu passo como parâmetro diversos campos dessa estrutura aqui alta. A família, o tipo de socket, o protocolo, esse tipo de coisa. E isto me retorna o identificador, ID, um número, que vai representar este socket no meu programa. Então, a partir de agora, quando eu quiser escrever alguma coisa, escreva no socket número tal, e assim sucessivamente. Esta estrutura alt aqui, que foi retornada pela getAddressInfo, é uma estrutura que foi alocada dinamicamente pelo sistema. Depois que você criou o socket, não precisa mais usar a estrutura alt, você deve liberar esta memória. FreeAddressInfo alt. Esses são os passos iniciais para criar o socket, independente se se tratar de cliente ou de servidor. Em seguida, a instrução que a gente vai usar varia de acordo com o fato de eu estar no servidor ou se eu estar no cliente. Vamos ver primeiro o que é que eu faço no servidor. Primeira coisa é dar um bind, associar aquele socket com uma porta. Esses parâmetros da porta estão contidos aqui nesses dois campos da minha estrutura alt, que vem lá do getAddressInfo. Então, digo que o parâmetro, o socket tal, deve ficar em estado de associado a uma determinada porta. Em seguida, eu vou colocar este socket, que eu já fiz um bind nele, eu vou colocar em estado de escuta. Então, pegue o socket número ID e coloque em estado de escuta. A partir daí, este socket está esperando por conexões. Tem um parâmetro dessa instrução listing que é o número de conexões. Isto aqui não quer dizer o número máximo de clientes com os quais eu vou comunicar.
o número máximo de clientes, você vai decidir no seu software por uma coisa mais de alto nível. Isso aqui é o número máximo de conexões pendentes que o buffer de sockets vai conter. Eu estou esperando conexão, chegou uma conexão, ficou um socket lá esperando para eu dar accept, aceitar a conexão. Se eu demorar a dar o accept e chegar outra conexão, fica duas lá esperando. 2, 3, 4. O número máximo vai ser esse aqui. Se eu botar o número máximo 5, já tem 5 conexões. Chegar a sexta, essa conexão com esse cliente é rejeitada sem nem ser tratada. Isso aqui é o número máximo de conexões pendentes. Não deve ser um dado muito importante se você ficar sempre dando accept. É esta a instrução seguinte, o accept, que aceita uma conexão que tenha chegado em um socket que está no estado listen. Então eu vou aceitar no socket ID, esse aqui é o socket de conexões. O socket que eu dei o bind que eu coloquei no estado listen. Aqui são instruções de retorno, também é um struct, ele vai preencher com as informações do socket que está se conectando, o socket cliente. Suponha que para uma determinada aplicação eu preciso conhecer o número IP de quem está querendo conversar comigo. Então eu vou ter acesso a essa informação nessa variável aqui, a DDF. Se você colocar null aqui, isso é um ponteiro, ele não vai ter essa informação. O que interessa é que ele vai aceitar o socket e vai retornar a nova ID do outro socket que foi criado. A função accept sempre retorna um novo socket. Então, antes do accept você tinha um socket, que era o de conexão. Depois do accept você vai ter 2. O de conexões continua lá. E você passou a ter, no lado do servidor, um novo socket de comunicação. Isso aqui é um socket que você pode ler e escrever. Importante, esta função accept é bloqueante. Na hora que você dá accept, o programa para aqui, fica esperando até que aconteça alguma conexão. Muito cuidado com isso, porque trata-se de um servidor. O servidor não pode ficar sem funcionar até que chegue uma conexão. Então, normalmente, isso aqui a gente só faz na certeza. Só dá um accept quando sabe que existe um socket lá. Então, ele não vai ficar parado. É como se você só desse um CI em alguma coisa depois que você soubesse que o usuário já digitou. Porque aí, quando você der CI, ele vai passar instantaneamente. Não vai ficar esperando. Para saber se existe alguma coisa já lá, a gente vai usar o select, que é essa instrução aqui da frente. Bom, eu dou accept, crio um novo socket. A função select, eu passo 3 arrays. Na realidade, a gente só passa um por vez e normalmente a gente só passa esse primeiro aqui. O que é isso? Isso aqui eu vou passar um array de sockets num formato especial, que eu já explico mais lá na frente. Bom, isso aqui de alguma forma é um conjunto de sockets. A função select fica esperando, só sai daí quando tiver algum dado disponível em algum desses sockets. Então, por exemplo, o servidor ele está com 30 clientes ao mesmo tempo. Ele não pode ler o socket de um dos 30, porque como essa leitura é bloqueante, vai que tem dado em outro dos sockets ele não lê. Então ele dá um select e fica esperando que chegue alguma coisa em qualquer um dos 30. Chegou, aí ele vai ler aquele socket dos 30 que tem dado. A gente vai ver detalhe mais na frente. A função select pode ter um timeout. Então espere no máximo tantos milissegundos. Se passar esse tempo, a função select sai e você pode fazer alguma outra estrutura. Então tem diversos parâmetros disso aqui, que eu não vou entrar em detalhes. E para cada uma dessas, a fila de sockets nas quais eu quero esperar por um evento de leitura, a fila de sockets onde eu quero esperar por um evento de escrita, a gente cria um objeto com um tipo diferente, uma fila de sockets. Nessa fila de sockets eu posso incluir um socket na fila de socket. Não vou entrar em detalhes nas funções específicas de baixo nível para manipular isso, mas a ideia é essa. Uma vez que você criou o socket, você tem as operações de leitura e escrita, receive e send. O socket é uma estrutura de bem baixo nível, então ele só lê bytes e envia bytes. Então você quer ler 4 bytes, receive, aí você passa de qual socket você quer ler, um ponteiro que aponta para a área onde você quer que armazene os bytes que ele vai ler, quantos bytes você quer ler, e bom, aqui um flag que determina se vai ser bloqueante ou não, se ele vai ficar esperando indefinidamente ou se espera algum tempo. Bom, uma série de coisas que você pode manipular aí. Mas o que interessa
é que ele só recebe bytes. Então, eu só posso enviar bytes através da rede, não tem como enviar um string, uma imagem. Claro que tem, mas assim, você quer enviar um inteiro, você vai fazer a operação de análise mais de baixo nível. Um inteiro são quantos bytes? 4. Então, eu vou enviar esses 4 bytes através do socket. Lá do outro lado, ele tem que saber que esses 4 bytes que vêm querem dizer um inteiro. Então, ele vai receber esses 4 bytes e armazenar nos 4 bytes da área de memória onde existe uma variável do tipo inteiro. Então, assim, dessa forma, você, entre aspas, transmitir um inteiro através da rede. Mas é preciso que os dois lados estejam de acordo sobre o que é que vai ser transmitido. Muito precisamente. Você não pode enviar um dado de um tipo qualquer esperando que o software do outro lado descubra se isso é um string, um float ou qualquer outra coisa. Então, a comunicação tem de ser muito bem estruturada, obedecer a um protocolo RISC, chamamos protocolos de comunicação. Primeiro vai dar o dado, que ocupa tantos bytes, depois vai dar o dado, que ocupa quantos bytes. Então, tem a função receive, que recebe dados, e a função send, que envia dados. Nos dois casos, ponteiro para bytes. Terminei de fazer tudo isso, dou um close e fecho o socket. Libero o recurso. É parecido com o delete, quando a gente usa a alocação dinâmica de memória. Não preciso mais do recurso, libero. O socket, tal qual a memória alocada dinamicamente, é um recurso do sistema operacional, então o seu programa tem de alocar e desalocar sempre que precisa dele. No próximo vídeo eu vou mostrar um exemplo de utilização dessas funções, os IGs de baixo nível, para construir uma classe, a classe MySocket, que é a gente vai usar para desenvolver os nossos programas aqui na disciplina. Eu vou mostrar como implementar esta classe utilizando as funções de baixo nível do sistema operacional.